Primeira discussão do processo 150, projeto de lei 026/2014, estima a receita e fixa a despesa do orçamento-programa para o exercício de 2015. Autor, Prefeito Municipal de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Solicito a gentileza do vice-presidente que assuma a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, hoje iniciamos a discussão de um dos projetos, se não o projeto mais importante que a Câmara aprecia todo ano, que é a lei orçamentária para o próximo ano. Então é um momento em que toda a previsão de arrecadação, até porque não tem como adivinhar precisamente o quanto vai ser arrecadado no ano seguinte, mas baseado numa previsão orçamentária, é feita uma projeção do quanto vai ser arrecadado e o quanto vai ser destinado para cada área de atuação da cidade, cada área de administração da cidade, dividida aqui na cidade nas áreas específicas de cada secretaria. Então, educação, saúde, segurança, infraestrutura, assistência social, cultura, enfim, as várias facetas que a cidade apresenta para ser resolvida e administrada. Esse projeto é uma peça bastante detalhada. Existe algumas informações, eu tomei a palavra aqui exatamente para fazer um filtro e já iniciar essa discussão, que é preciso que você que nos acompanhe possa entender, até você internauta que por conta da ferramenta Vota Cidadão hoje consegue entrar, votar e inclusive baixar a íntegra do projeto de lei que está aí na sua casa, para que você possa entender uma situação que é bastante importante. Bom, existem alguns projetos, e aqui no próprio projeto de lei, vamos ilustrar aqui. Então, a partir da página 7 do projeto de lei, passa a ser uma descrição das diversas áreas em que existe a aplicação do dinheiro público na cidade de Jacareí. E essas diversas áreas, elas são divididas entre projetos e atividades. As atividades são aquelas despesas cotidianas, aquelas despesas comuns que a repartição vai ter, independente de qualquer inovação do seu gestor. Já os projetos são ideias ou projetos mesmo, como a própria palavra diz, que se tem para o ano de 2015. Neste caso, é importante citar que na área projetos, pode se tratar de algum projeto que se iniciou a execução em 2014 e vai complementar a execução em 2015. Então, por isso é importante a previsão desse projeto para que ele possa receber recurso quando for ser distribuído os valores que se pretende arrecadar. Ou pode se tratar também de projetos que ainda não estão em execução e que vão ser executados, iniciados a partir de 2015. Dentro desse contexto, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação que parece meio contraditória e muitas vezes pode ser interpretada de forma equivocada quando a gente faz a discussão da lei orçamentária. Pode haver projetos ou até atividades aí previstos, isso é bastante comum, inclusive quando a gente vai lá para fazer a discussão de infraestrutura, porque a infraestrutura, sem dúvida nenhuma, é a secretaria que acaba cuidando da maior parte dos problemas da cidade, vamos colocar assim. Então, a saúde, a educação é muito importante, bastante complexa, mas a Secretaria de Infraestrutura é aquela que acaba recebendo bastante orçamento, mas com diversidades maiores de projetos, porque tem que cuidar do trânsito, da drenagem, do asfaltamento, da manutenção. E daí pode ocorrer o seguinte: quando a gente olha aqui infraestrutura e vai começar a analisar alguns projetos, por exemplo, reforma e ampliação do fórum, aqui na Secretaria de Administração, aqui no caso. Alguns projetos, por exemplo, pavimentação de ruas, aqui que a gente discutiu, por exemplo, aqui, continuação da Avenida Davilino,
revitalização do Parque Califórnia, que é um tema bastante recorrente aqui, construção de ciclovias, revitalização da variante Lucas Nogueira Garcês, drenagem e pavimentação do 1º de Maio. Todos esses dados, né, nos chegam aos olhos. Obra de drenagem e pavimentação da Avenida José Teodoro de Siqueira. Pode ser que nesses casos, quando você for lá consultar os valores não correspondam ao valor total que a obra requer para executar ela. E por que isso acontece? Porque muitas dessas obras estão vinculadas ou a empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, é o caso de algumas que inclusive nós votamos a semana passada, ou também pode estar vinculado a repasses do governo federal através do PAC que ainda não chegaram. Ou pode acontecer uma outra situação ainda. Pode acontecer que nesse registro, o nome contábil de registro, para esse registro é a rubrica, ou a rúbrica. Então, nesse registro, esteja previsto, sei lá, um valor simbólico de R$1.000. Daí é muito comum a pessoa que não tem essa informação abrir a lei orçamentária e falar: nossa, mas como que está previsto? Eu vou chutar. Um valor de R$1.000 para construir, sei lá, uma escola. Não dá para construir uma escola por R$1.000. É óbvio que não. Mas por que é feito isso na lei orçamentária? Porque não pode haver um registro sem valor nenhum para justificar o registro aqui no texto da lei. Tem que ter algum valor. E se coloca esse valor simbólico, porque na verdade é preciso que tenha esse registro na lei orçamentária para quando vir um empréstimo federal, ou um repasse estadual, ou o repasse direto federal, possa existir aquele registro para ser alocado esse recurso. Então é importante que vocês saibam disso, para que a gente não caia num discurso equivocado, de chegar e falar assim: olha que absurdo, tem aqui uma obra e só tem R$1.000 para ela. É óbvio que isso não se trata de um erro de planejamento, seria um erro grosseiro. O que se trata é que existe a intenção da administração fazer as intervenções necessárias naquele determinado segmento, porém ela não tem todo o recurso necessário, mas ela pretende conquistar esse recurso através de parcerias estaduais, federais ou até com empréstimos junto aos bancos públicos ao longo do ano. E para isso, se eu não me engano, a lei orçamentária são 15 minutos. Para discutir o orçamento são 15 minutos para todos os vereadores. E para fazer o recebimento disso é preciso haver o registro aqui na lei orçamentária. Então, só deixar claro, fazer essa explicação. Fico satisfeito que algumas áreas aqui estão contempladas. Essa é a nossa primeira discussão. Tenho certeza que com a contribuição dos nobres pares, o enriquecimento do debate vai acontecer e certamente para a segunda discussão tenhamos aí mais temas a ser debatidos. Mas eu queria também salientar uma discussão que ontem, e aí todos os vereadores que já receberam esse projeto, chegou aqui na nossa casa e foi distribuído no dia 29 de setembro, então ele está desde 29 de setembro aqui na casa. Então estamos todos aí nos debruçando sobre esses números para entendê-los e fazermos uma discussão qualificada aqui. Eu queria registrar que no nosso trabalho interno da bancada de apoio, mas a bancada é composta hoje pelo PMDB, pelo PDT, pelo PRB e pelo PT, nós fizemos a discussão entre os membros dessas bancadas e sugerimos e já protocolamos uma emenda que já chegou até vocês, que altera um artigo importante aqui desta lei. O que ocorre é o seguinte: no artigo 6º da lei orçamentária, ela tem no inciso 1, diz o seguinte, vou tentar traduzir para ficar uma forma simples de entender, que o prefeito, ele faz um planejamento, define quanto vai ser alocado em cada área, só que durante o ano podem ocorrer situações que necessite o prefeito mudar esse planejamento.
Então, de repente, uma calamidade ou um problema que antes não foi constatado e pode ser constatado durante o ano. E se isso ocorresse e não houvesse nenhuma margem de ajuste no orçamento, poderíamos nos encontrar numa situação bastante ruim para o município, onde a gente teria um problema novo, que é impossível de se adivinhar qual problema novo vai acontecer, mas não era possível resolver aquele problema alocando recurso público, porque o orçamento estaria engessado, ou seja, não poderia se tirar nenhum valor de um registro para colocar em outro, devido a alguma necessidade nova que não existia. Aqui, nessa lei orçamentária, na proposta vindo do Poder Executivo, se propõe aqui na redação que o prefeito tenha uma margem de 50% do valor total do orçamento para se remanejar. Então ele poderia fazer um ajuste, vamos chutar aqui, então se for, só para ficar em números redondos, se o orçamento, sei lá, em 800 milhões, então ele poderia ajustar 400 milhões para fazer essas alocações, tá? Fazendo um número figurativo para vocês entenderem. O valor é diferente, tá? Número quebrado, não ficaria didático aqui para explicar. Então, nós entendemos que a nossa administração, ela está bastante organizada no sentido de ter esses números, faz constante planejamento estratégico, então tem um nível de precisão maior para que nós deixemos aí tão aberto essa margem de 50% de ajuste. E fazendo aí um exercício cidadão e até um desafio que eu acho salutar, proposto por essa nova legislatura, qual tenho bastante orgulho de participar, foi algo novo que até então, nos outros anos que participei, não havia isso. Mesmo enquanto bancada de apoio, foi lançado um desafio para o Poder Executivo. Já no primeiro orçamento que nós discutimos em 2013, quando fomos discutir essa questão do percentual de remanejamento, que veja só, é a liberdade que o prefeito tem de fazer esse remanejamento. Em 2012, o percentual tinha sido em 25%. Então, essa bancada lançou o desafio de fazer o seguinte, prefeitura, aprimora a sua gestão para cada vez mais a gente precisar deixar esse espaço tão grande. E a cada ano nós vamos diminuindo 1% desse percentual de remanejamento. O ano passado nós aprovamos um percentual, se eu não me engano, de 23%, então diminuindo de 25% para 23%. E agora, esse ano, a nossa proposta, a emenda que já está na mesa de todos os vereadores aqui, é para que a gente diminua para 22%. Então veja só, a proposta do prefeito é de 50%, estamos diminuindo para 22%, para que essa margem de ajuste seja de 22%. Então acho que é um sinal interessante e importante que o Poder Legislativo dá, de ter a consciência de que é importante ter esse percentual de ajuste para que o prefeito consiga fazer a gestão dos problemas da cidade. Isso é importante. Seria aí realmente uma aberração chegar e de repente extirpar ou tirar esse percentual. Então é importante que tenha esse ajuste, mas que esse ajuste seja cada vez menor, porque quanto menor for ele, maior o desafio que o Executivo tem de fazer um planejamento preciso e de que não possa fazer tanta diferenciação no orçamento, que é o que a população acaba tendo como referência do que ou cada área da cidade vai receber como solução. Então eu queria saudar a bancada que tem trabalhado de forma vigilante. Isso foi fruto de um trabalho de estudo aqui da bancada, né? E é um desafio que foi posto e a própria Câmara aceitou ao aprovar essa diminuição do percentual de remanejamento. Então acaba sendo também um mérito dos 13 vereadores nesse sentido, mas que possamos então avançar e iniciar essa discussão. Iniciamos a discussão do orçamento de 2015 e que possamos então enriquecer cada um com a sua percepção, cada um com a sua sugestão, para que a gente possa, através dessa lei, volto a dizer, uma das leis mais importantes da cidade, ter um ano de 2015 ainda melhor, com mais desenvolvimento e crescimento para a cidade. É isso, obrigado. O projeto continua em discussão.
eu quero também aqui fazer a minha contribuição ao projeto de lei, mas eu gostaria, na realidade mesmo, fazer um comentário sobre esse projeto de lei, que é a lei que fixa despesas, quer dizer, estima a receita e fixa a despesa do orçamento. Então, uma coisa interessante que é importante destacar é o seguinte: a nossa Câmara Municipal, ela tem no orçamento um orçamento de mais ou menos 2,12%, e a legislação ela diz que pode ser até 6%. Então eu vejo que a nossa Câmara ela está bem enxuta. Então acho que talvez isso seja realmente mérito dessa casa no caso. Agora, em termos de prefeitura, autarquias, então eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. A principal que eu quero fazer é a seguinte: vai se utilizar com divulgação algo em torno de 4,5 milhões divulgação. Eu acho muito mesmo. Aí podem falar, mas vai ter campanhas. Tudo bem, vai ter campanhas, com certeza. Mas não vai se gastar 4,5 milhões. Nós assistimos diariamente em propagandas, na televisão, horário nobre, propagandas da administração. Será que esse dinheiro não poderia ser utilizado em outras áreas? Isso fica um questionamento. Então tem vários aqui, porque esse montante da divulgação, ela está dividida em várias secretarias e autarquias também. Então tem do SAI, tem da Fundação Cultural, tem da Fundação Prolar, tem de repente da Secretaria de Administração. Então são várias aqui, Secretaria de Saúde e assim por diante. Outra coisa que me atém também é o seguinte: com relação à questão das multas, todo ano eu falo da questão do processamento das multas. Também é um volume grande. Eu tenho sempre dito aqui o seguinte, que em vez de se gastar muito com essa questão do processamento, eu vejo que poderia se gastar mais na questão da educação de trânsito. Então você tem um montante aqui, processamento, 4.852.000 com processamento. E quando você fala em educação de trânsito, 128.000. Eu acho muito pouco. Ainda mais que nós temos um programa que eu acho super importante aqui hoje, isso eu tenho que realmente parabenizar o seu prefeito, é em relação à faixa cidadã. Essa faixa cidadã está mudando realmente o hábito dos motoristas. Mas eu não vi até agora nenhum tipo de propaganda na televisão, ou mesmo através de panfletos, que possa educar, no caso, o nosso cidadão, os nossos motoristas. Aliás, o motorista também é um cidadão que anda, que é pedestre também. Eu vejo que é muito perigoso hoje, da forma como está. O cidadão hoje, tem muitos, aliás são poucos, né, que acha que você deve parar em qualquer local para você dar a passagem. A passagem tem que ser dada onde tem a faixa, não em qualquer local. Então as pessoas acabam abusando disso aí. E nós vemos também na televisão vários acidentes que ocorrem devido a esse desconhecimento da população no caso. Então, destinar 128 mil reais, eu acho que é muito pouco para essa educação de trânsito no caso. O outro assunto é em relação ao SAMU. Eu acho que o SAMU
ela precisa realmente começar o ano que vem. Então, existe uma verba destinada para ela. Então, espero que realmente comece o SAMU. A única coisa que ainda nos preocupa é o seguinte: depois do atendimento de primeira, que é feita pelo SAMU, para onde que vai ser encaminhado esse acidentado? Nós temos muitos poucos leitos aqui na nossa Santa Casa. Então, precisamos urgentemente de ter o nosso hospital aqui também. Um hospital que possa acolher essas pessoas. Eu sei que também existe aqui a construção do pronto-socorro municipal, que também deverá ser encaminhado para algum lugar também. Vai ser encaminhado para onde? Se de repente a nossa Santa Casa está com muita dificuldade. Então essa é uma preocupação nossa. Obras. Eu quero destacar algumas obras aqui. Obras de ciclovias em nossa cidade. Nós temos um prazo até o ano que vem do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que está chegando aí. E ciclovias, está sendo destinada uma verba aqui, deixa eu ver, de R$32 mil. Tudo bem, o vereador Edinho falou da questão de R$1.000, da rúbrica. Eu entendo essas coisas. Mas quando se coloca um valor maior do que R$1.000, eu vejo que existe a possibilidade muito grande de ser realizado. Mas R$32 mil para se fazer uma ciclovia é um valor também que eu vejo que é irrisório. É muito pouco. A outra questão aqui eu vejo que a Diogo Fontes, a Zé Teodoro, a Avenida Imigrantes são obras que eu vejo que vão ser realizadas, porque o valor realmente são os valores realmente exatos próximo disso aí. Então eu vejo que vai ser realizado ano que vem, porque a população sempre nos cobra, não é verdade, Valmir? Não é verdade, Valmir? As pessoas cobram a gente, tá? Outra questão é o seguinte: o ano passado eu vi a questão da pavimentação do 22 de abril, no orçamento. Esse ano não está aqui. O que aconteceu com o 22 de abril? Não vai se pavimentar mais? O ano passado constava 22 de abril, constava também aquela rua João Fernandes Passos, a pavimentação dela também, e ela também não está mais aqui. Então são obras que são de necessidade da população. Principalmente ali em frente à Tonoli, aquela estrada, quando chove, vira um caos. Eu fiquei muito contente o ano passado quando estava constando essa pavimentação no caso. Mas até agora não foi feita e não consta para o ano que vem. Então, 22 de abril, tá? E também dessa estrada João Fernandes Passos, que também não consta aqui. A Luca Nogueira Garcês, ela fala da revitalização. O ano passado também estava contemplado a Luca Nogueira Garcês. Se eu não me engano, o ano passado, R$600 mil. Esse ano, R$100 mil. Eu acho que R$100 mil não faz uma revitalização. Quando eu começo a ver esses números, eu fico meio que empolgado quando eu começo a ver números diferentes de R$1.000. Mas R$100 mil para fazer a revitalização, eu acho muito pouco. Haja visto que na Avenida Getúlio Vargas, que é outra entrada de nossa cidade, foi feita uma revitalização naquela área. E realmente ali parece uma outra cidade. Enquanto que a Luca Nogueira Garcês, não. Você nota que tem muitas placas de vende-se ali. Aluga-se. A própria Tecnia,
que deveria ser uma potência, ela está com muita dificuldade. Foi se investido muito dinheiro lá. Foi feita toda a entrada deles. Eu lembro que foi um volume de mais de 600 mil reais para fazer a pavimentação da Tecnia, mas ela parou por ali mesmo. Você nota que todo aquele talude, ela está cheia de mato. Tinha sido plantado grama, mas a grama já se foi. O que tem lá hoje é mato. Então, aquele trecho da Luca Nogueira Garcês é uma área esquecida, justamente porque ninguém quer investir em uma área onde tem um pedágio. Eu sei que a questão do pedágio não é de competência do senhor prefeito, mas poderia se fazer uma intervenção junto ao governo federal para que realmente libere aquele pedágio para os moradores da cidade e também para empresas, para empresas de transporte que fazem a entrega em nosso município, ou também que saem com nossos produtos aqui também. Então, essas são algumas obras que eu estou citando aqui, mas existem vários assuntos aqui para serem discutidos. A questão, por exemplo, dos abrigos. As empresas têm no contrato que são obrigadas a fazer abrigos. A prefeitura está assumindo esses abrigos aqui. 500 mil reais. A obra do Turi. Eu fiz vários requerimentos aqui. Aliás, fiz um requerimento no mês de julho sobre a questão do repasse das verbas para aquela obra ali no Piscinão. Só que até agora não chegou em minhas mãos esse cronograma de repasse de verbas. A outra questão aqui, Jacareí, Digital Jacareí, as antenas da internet em alguns bairros aqui do município, que segundo a administração está funcionando, mas não está funcionando nenhuma delas. E tem um valor aqui de 70 mil reais. Eu não sei se o valor de 70 mil reais é o suficiente para se fazer funcionar novamente. Eu acho que o volume é muito maior. Então, é um outro item que me preocupa também. A questão da implantação do serviço de regulação. Eu já fiz cobranças em cima disso, eu já fiz pedido de informação para que fosse implantado realmente o serviço de regulação, que é muito importante para a nossa cidade. Ela foi aprovada no final do ano passado. Eu vejo aqui, foi destinado aqui um volume de 705 mil reais. Estava com o projeto de mão aprovado nessa casa e realmente ela está em cima disso mesmo. Então eu fico contente com essa possibilidade dessa implantação do serviço de regulação, que é tão importante para nós vereadores, que somos fiscalizadores. Ela é importante para dar suporte a nós vereadores aqui no caso. Então essa implantação do serviço de regulação vai ser super importante para todos nós. Então, vou tentar passar assim vou tentar concluir meu trabalho de comentários aqui na próxima discussão, que são em 2 discussões. Então, na semana que vem eu estarei novamente continuando a minha discussão para o projeto.
Bom, quero dizer boa tarde a todo o pessoal da cidade de Jacareí, Vale Paraíba. E quero dizer a vocês que em 2013 nós já votamos várias coisas nesse projeto. Todos os vereadores aqui já votou. Então nós estamos votando outra vez. 2013 foi votado para 2014. Agora nós vamos votar 2014 para 2015. Agora olha para vocês verem o que nós já votamos. O que nós já votamos para 2013 para 2014. Agora nós vamos votar 2014 para 2015. O orçamento de 2015 é de 972.558.000 reais. Isso aí nós já votamos em 2013 para 2014. Agora vamos votar de novo. Obra de drenagem, pavimentação da Avenida dos Migrantes, Parque Minha Lua. 5.734.000 reais. E nós já votamos em 2013 para 2014. Nós vamos votar de novo. Essa é a Avenida dos Migrantes, Parque Minha Lua. Obra de acesso à marginal Dutra Parque Minha Lua. 15.530.000 reais. Aquela obra que sai, que dá acesso lá no Parque Minha Lua, onde que vai fazer a SANE, né? Quando vir a SANE. Aí e nós já votamos em 2013 para 2014. Nós vamos votar agora de 2014 para 2015. Reforma do campo de futebol do Parque Minha Lua. 150.000 reais. Nós já votamos em 2013 para 2014. Agora estamos votando de novo 2014 para 2015. Todos os vereadores que votou. Obra de drenagem, pavimentação na Avenida Diogo Fonte. 3.940.000 reais. Nós já votamos de 2013 para 2014. Agora nós vamos votar de 2014 para 2015. Olha para vocês verem. Obra de drenagem, pavimentação na Avenida José Siqueira de Teodoro. José Teodoro de Siqueira. 4.478.000 reais. Nós já votamos de 2013 para 2014, agora nós vamos votar de 2014 para 2015. Drenagem, pavimentação, bairro 1º de Maio. 5.274.000 reais. Agora nós estamos votando agora. Será, 1º de maio, que nós vamos votar 2 vezes, igual a que nós estamos votando de 2013 para 2014? É um negócio esquisito aqui nessa Câmara Municipal, que vem da Prefeitura. Drenagem, pavimentação na estrada Olinda Mercadante. 505.000
53 mil reais. Agora eu quero deixar claro aqui, também, nós estamos votando aqui, 1 milhão da creche do Morro do Cristo. Agora eu quero deixar claro aqui para a população da cidade de Jacareí, como que é diferente o tarde de voto. Quando vocês vão na urna, fica três meses em campanha, indo nas casas de vocês, não está no projeto, mas quero fazer uma consideração. Pedindo voto para vocês, vocês votam uma vez para o vereador ocupar a cadeira, aqui. Nós temos que votar 4 vezes para um projeto, para ser realizado uma obra na cidade de Jacareí. 4 vezes. Porque nós votamos em 2 votações. 2013, nós votamos 2 vezes. E estamos votando agora, mas vamos terminar de votar quarta-feira que vem, mais 2 vezes o orçamento para 2015. Quer dizer, olha para você ver a diferença. Quando o eleitor vai na urna votar, ele vota uma vez. E aqui nós votamos 4 vezes para fazer uma pavimentação das avenidas aqui na cidade de Jacareí. Diferente, né? Que diferença, né? Como é que a gente pode, os vereadores, pode votar e dizer a uma população que nós votamos e era para ser realizado em 2014? Até agora não foi feito nada. E agora voltamos que os 13 vereadores votar o mesmo projeto que nós votamos para ser realizado em 2015. Espero vocês da Avenida dos Migrantes, a Diogo Fonte na Nova Jacareí, José Siqueira de Teodoro da Maria Amélia, em frente ao Espredim, que nós não volta votar mais outra vez em 2015 para 2016. Espero que agora a prefeitura vai concluir essas obras que nós estamos votando nesse orçamento para 2015. Porque se nós votar outra vez, nós vamos votar 6 vezes, conforme nós estamos votando 4 vezes para concluir essas obras do orçamento da nossa cidade de Jacareí. E volta quarta-feira, acabar de realizar mais algumas coisas que tem aqui no projeto. O projeto continua em discussão. Fernando vai fazer? Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara. Na verdade, o que acontece? Essa lei de orçamento, né, que nós estamos votando aqui, ela é sim uma peça muito interessante. Só que, infelizmente, nós vereadores, né, não temos autonomia praticamente nenhuma sobre a intervenção do orçamento. Então nós estamos aqui discutindo, falando, conversando, mas a gente não tem condição de mudar nada. E até se tivesse condição de mudar, né, nós enfrentamos o quê? O que eu tenho dito aqui, uma cortina de ferro que fica do outro lado da rua, né, que é o executivo.
Então, para vocês entenderem, mas é lógico que nós vamos aqui mostrar o quê? Alguns números, mostrar algumas iniciativas aqui que a gente acha que é um absurdo, tá? Então, perceba o seguinte, começando aqui, ó, uma questão com relação à folha de pagamento, tá? Folha de pagamento, né? Tá? Salário do funcionário público, enfim, em geral. A prefeitura está empenhando 39,10% na folha de pagamento. E ela pode chegar nesse empenho, ou seja, para você que está nos assistindo, ela pode gastar, né? Está em folha de pagamento, ela está gastando 39%. Estou arredondando, tá? 39%. E ela pode chegar até 51%. Então, o que eu quero dizer com isso? Traduzindo isso, que está pagando mal os funcionários. E a gente vê que as manifestações, né, enfim, de vários setores, segmentos, que cobram dignidade por parte da prefeitura, não está sendo atendida. Então, reforço aqui, olha, 39% poderia ir até 51%. Então, é um ponto que eu gostaria de deixar aqui registrado. Tá? A outra coisa que eu gostaria de falar aqui, o quê? A respeito do idoso. Por exemplo, hoje na nossa cidade, o idoso tem que pagar o transporte coletivo, certo? Com 65 anos ele não paga. Agora nós temos cidades que com 60 ele já não paga. Como, por exemplo, a cidade vizinha aqui, São José dos Campos. Então, a pergunta é, certo, com tanto remanejamento de verba, com tanto que é empenhado aqui, aí não, vão dizer assim, não, mas a Constituição Federal, vereador, diz que o idoso só não paga acima de 65 anos. Eu já sei disso. Porém, os municípios podem dar o quê? Pode dar um plus para o idoso, pode dar um presente para o idoso e não cobrar dele o transporte coletivo com 60 anos de idade. Então, o que acontece? Poderia também pegar o quê? Essa verba desse orçamento, tá? E subsidiar isso. Se bem que eu acho que não seria nem a prefeitura subsidiar isso. Seria o quê? A prestadora de serviço aqui na nossa cidade, no caso a JTU, dá esse plus para a prefeitura. Então, esse é outro ponto. Outro ponto que eu ia comentar, eu vi o vereador Edgar Sazak comentando a respeito do quê? Do bairro 22 de Abril. Ora, todo mundo sabe que foram lá, fizeram uma politicagem tremenda, olha, entendeu? Fizeram do 22 de Abril um palanque político, né? Reuniões com os moradores e tal e tudo mais. Foram lá, deram um tapinha nas ruas lá e fizeram o quê? Infelizmente, colocaram os moradores embaixo do braço, né? Agradaram por um momento lá e tal, e enfim, não solucionaram nada até agora no 22 de abril. E as famílias vêm cobrar a gente, e eu não vi aqui. Segundo o líder do governo, o vereador Arildo, falou que não, que está aqui e tal, isso, aquilo, mas enfim, eu não achei aqui, tá? Então, esse também é um outro detalhe. Cadê o asfalto do 22 de abril? Outro detalhe que foi colocado aqui também, e eu quero reforçar, que já estava aqui na minha pauta aqui de explanação. A questão com o quê? Com o gasto em publicidade. Se você não sabe, todas as vezes que você recebe, por exemplo, um informativo da prefeitura na sua casa, que por sinal é um informativo de última geração, é um jornal que você não tem como amassar ele dura 3, 4 meses no lixo. Então, tanta qualidade que é o jornal que a prefeitura coloca dentro da tua caixa de correio, no portão da sua casa, entrega nos comércios da cidade. Para quê? Para fazer a propaganda daquilo que ela está executando. Perceba o seguinte, você não acha que a melhor propaganda é o quê? Não precisa fazer propaganda em papel. A população está vendo o que está sendo feito na cidade. Agora vai gastar 4,5 milhões em divulgação e publicidade.
Gente, nós não estamos na época de gastar 4,5 milhões em publicidade. Aí envolve televisão também, aí envolve rádio, aí envolve esses mini outdoor que tem na cidade. Então está aqui, incluso aqui nesses 4,5 milhões, tá? Tudo que eu estou falando aqui é somente para você que está nos assistindo, pôr a cabeça assim, né? Para pensar o que está sendo feito com o nosso dinheiro, a arrecadação do município. Tá? É a receita que o município recebe. Olha só, outra coisa aqui. A questão do quê? Da manutenção e revitalização das margens do Rio Paraíba. Nós sabemos que um projeto que alegraria muito a nossa cidade seria o quê? Valorizar a margem do nosso Rio Paraíba. Chamar para dentro do nosso município o quê? Cidades vizinhas para visitar. Enfim, revitalizar. Sabe? Usar como ponto turístico. Mas aqui, olha o valor aqui que vai ser empenhado. R$85 mil. O que dá para fazer com R$85 mil nas margens do Rio Paraíba? Praticamente nada. Ah, não, vereador, mas você pode remanejar as verbas e tal, não sei o quê. Olha, essa onda de remanejar a verba, a gente já está cansado, né, gente? Se fosse por causa de remanejamento de verba, o ano passado teria feito muitas obras que não foram concluídas. E a gente sabe disso. Com relação também ao remanejamento de verba, que tem uma emenda aqui na casa, o prefeito diz que pode ser feito o quê? Remanejar até 50%, tá? Das despesas previstas aqui na LOA, na lei orçamentária, tá? Anual. 50%. Isso é o que ele mandou de lá para cá. Mas nós sabemos que isso aí é conversa para boi dormir. Já manda 50 para cá, para que já sabe que nós vamos aqui, né, brigar e reduzir e tal, e aquela coisa toda. Então é para fazer só um estardalhaço e a gente diminuir, enfim, mais 22% ainda é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia como que 22 é muito dinheiro, por quê? Se na saúde, tá? Na saúde, nós temos aqui um empenho de 23%, que representa 180 milhões de reais. Então, traduzindo, nós podemos o quê? Ver que ele pode remanejar dentro desse orçamento 180 milhões de reais. Então, gente, olha, estamos discutindo isso, mas infelizmente nós não temos autonomia, tá, para mudar isso. E é lógico que a gente não chegaria num consenso de resolver todos os problemas. Ninguém está dizendo aqui, né, na tribuna que, não, vereador, você vai resolver tudo. Não, não é isso. Mas a questão é que tem coisas que são lógicas, não é verdade, Maurício? Coisas lógicas aqui dentro. Uma outra coisa também, que curiosidade que me causou aqui. A questão do quê? Todo mundo fala, olha, nós não queremos educar mais, nós queremos saúde mais. Nós não queremos mais educar mais, queremos saúde mais. E o povo fala isso para a gente na rua. Agora, pera lá, eu sou representante do prefeito ou eu sou representante do povo? Eu sou representante do povo. Então, está previsto aqui, para a construção de centro de Educa Mais, R$4.800.000. Então, não sei, será que vai construir outra Educa Mais? É isso que eu estou entendendo? Né? Vereador Fernando, permite uma parte, eu gostei muito da sua colocação, parabéns. Pode falar, Maurício. Sobre Educa Mais, a diferença, né, entre Educa Mais e o que o povo espera mais do prefeito, que é saúde mais. Parabéns, uma boa colocação, que é realmente o anseio da população. Saúde mais. Parabéns, vereador. Obrigado, Maurício. Eu sei que você também é uma pessoa que está lutando bastante aí com relação à saúde, viu? Então, e aí você vê, né? Então, 4.800.000. Então, a pergunta é, vai construir outro Educa Mais? Não sei. Eu não sei. Você vai falar, vereador, você é vereador e não sabe? Infelizmente, não sabemos. Por quê? É o que eu estou falando, existe uma cortina de ferro, tá? Principalmente para nós, que somos vereadores da oposição, em saber de, às vezes, algum formato de informação que fica inviável saber. Mas nós não vamos desistir não, nós estamos de olho. Vamos lá. Aqui, construção e revitalização de pontes e viadutos. Tá?
A gente sabe que, eu diria assim, até como força de expressão, o sonho do jacariense é ter uma terceira e quarta ponte, né? Ter uma passagem de pedestre na ponte digna, aonde as mães possam passar com o seu carrinho junto com o seu bebê, as pessoas de bicicleta poder passar, os idosos poder passar, não passar numa ponte onde os ladrilhos está tudo deslocado, tudo descolando, enfim, e já vi senhoras tropeçando ali na falta de ladrilho na ponte, tá? Então é um dos sonhos nossos, é o que? Dar fluxo no trânsito da cidade, poder ter uma qualidade de vida melhor para desfrutar com seus filhos, chegar mais cedo em casa, porque hoje, para a gente atravessar a cidade, demora o quê? Sei lá, às vezes 1 hora, dependendo do trânsito. Aí fizeram o quê? Tiraram os estacionamentos da cidade, e dizendo que iam dar fluxo no trânsito. Bom, até que ponto deu fluxo? Tá? Então, voltando ao número, né, a questão da construção e revitalização de pontes e viadutos. 217 mil. Não, vereador, mas pode remanejar. Ah, tá, pode remanejar, então tá bom. 217 mil, vai fazer o quê? Tem condição. 217 mil para você, para mim, lógico, é muito dinheiro, mas para reformar uma ponte, para fazer, quem sabe, uma ciclovia, melhorar ali a calçada, é difícil. É praticamente impossível durante um ano. Agora você vê aqui a questão do investimento. Bom, para fazer a ponte é 217 mil, né? Agora, investimento lá no Parque Industrial Automobilístico. Até perguntei para o vereador Hernani, né? Eu falei, vereador Hernani, o Parque Industrial Automobilístico é onde está construindo a Sherry lá? E ele falou, vereador, é lá. Eu falei, mas como é que é? Esse nome é oficial? Não, isso aí não é oficial não. Então, até achei bacana aqui a informação dele, né? Falei, isso é só um título que colocaram aqui, tá? Então, aonde está sendo construída lá a Sherry? Eles vão gastar lá, tá, nas obras de acesso ao Parque Industrial Automobilístico, 2.200.000 reais. Então, vocês entendem como é que é o favorecimento, né? Entendeu? É favorecimento mesmo, não adianta falar que não é, porque é favorecimento, tá? Quer dizer, vão gastar 2.200.000 reais lá para melhorar o acesso. Tudo bem, legal, não estou contra, mas qual é a prioridade? Levando-se em conta que a Sherry prometeu aqui para nós 3.000 empregos. Nós tivemos na inauguração lá, e não tinha 300 empregos. Ah, Fernando, não fala isso, você está depreciando a Sherry. Que isso sou eu para depreciar a Sherry? Entendeu? Uma multinacional. Tá? Então, sabe, são pontos que a gente precisa começar a entender que, não sei para onde nós estamos indo, a verdade é essa, eu não sei para onde que Jacareí está indo, da forma que está sendo conduzida. Outra coisa aqui, que o vereador o Edgar Sazak também comentou, eu ia comentar aqui, a respeito do quê? Da revitalização da variante Lucas Nogueira Garcês, que é a entrada lá do outro lado da cidade. Aquela entrada lá, aquele povo lá, eu diria assim, olha, com toda a segurança, estão totalmente descriminalizados, totalmente jogaram a marginal. Ó, detalhe, o pessoal do Jardim São Luís não pode ser atendido no posto de saúde ali do Santa Cruz dos Lázaros. Fica 5 minutos. Não, tem que ir lá no Jardim Esperança, né? Aí você vê, tem um pedágio lá na entrada da cidade, tá? Ali é uma mistureba, gente, presta atenção, quando vocês passarem ali na Lucas Nogueira Garcês, dá uma olhada no acostamento daquela avenida. Está deplorável, gente, sem contar a qualidade do asfalto. Então, semana que vem a gente discute mais, mas fica aqui a minha contribuição. Obrigado.
Nobres pares, amigos que nos acompanham, uma boa tarde a todos, amigos aqui na galeria, obrigado pela presença. Nesse primeiro momento que a gente faz a discussão do orçamento que vai ser executado no ano que vem, isso é uma parte da peça orçamentária, só para relembrar, tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma projeção daquilo que o governo que se estabelece coloca para que as pessoas tenham conhecimento de quais são as ideias, quais são os projetos que podem vir a ser executados durante esses 4 anos. E depois você tem a lei de diretrizes, que é uma parte reduzida desse PPA, projetada para um ano. E agora você tem a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela é um pouco mais objetiva. Ela trata, na prática, aquilo que você pretende arrecadar e onde você vai gastar esse dinheiro. O orçamento público, ele é um pouco diferente da nossa casa. O orçamento público, ele tem que ser, vamos dizer, equalizado, ou seja, aquilo que eu vou receber ou aquilo que eu vou captar de recurso, ele tem que ser utilizado na íntegra. Mas o orçamento, ele é uma previsão de arrecadação. Ele não é efetivamente um valor do qual você vai dizer o seguinte: olha, eu vou arrecadar esse valor. Posso arrecadar mais, como posso arrecadar menos. E para quem acompanha aí um pouquinho do cenário nacional e mundial, vai perceber que nós estamos vivendo uma crise mundial que afeta todos os países. E a gente tem esse problema diretamente nos municípios, onde o ente federado, que é onde a gente mora, é justamente aonde mais se sofre com a questão da escassez de recursos. Porque os municípios, normalmente, têm uma dificuldade para criar formas de arrecadar melhor seus impostos para poder ter vida própria. Então, acabam ficando um pouco dependentes dos repasses, tanto do Estado, que assim, os mais gerais é o ICMS, que é uma parte, né, daquilo que se arrecada através da comercialização de produtos, e também do IPVA, que no caso 50% de tudo que é arrecadado do IPVA. 100% vai para o Estado e depois volta a metade para o município. Isso também faz parte da receita. Então, quando a gente fala em receita, a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí a gente tem sempre que recorrer, né, que a dona de casa, né, a dona Maria, o seu João, que sabe mais ou menos como é que se faz um orçamento em casa. Quando a gente fala de um valor do que o município arrecada, você tem que entender que essa arrecadação, ela vai acontecer durante um período de 12 meses. Ou seja, não é no primeiro mês do ano, ou seja, não vai ser em janeiro que o município vai ter à disposição R$1 bilhão. Não é verdade. Esse 1 bilhão pode chegar a acontecer quando acabar dezembro do ano que vem. Aí, nesse meio termo, a gente pode ter vários problemas. Pode melhorar, como pode piorar. E a gente tem que entender o seguinte: quando você trabalha numa empresa e você recebe mensalmente seu salário, você, se pegar o valor que você recebe ao final do ano, você vai ter um valor poupudo, né? Um valor, nossa, eu recebi tudo isso durante o ano. É verdade. Mas as pessoas se esquecem que durante o ano também você gastou bastante. Então, é muito perigoso quando a gente usa essa expressão que, olha, o município tem R$1 bilhão. Nossa, a pessoa que está lá assistindo, nossa, tem tudo isso? Então, em janeiro, o prefeito vai resolver todos os problemas da cidade. E não é verdade. Isso vai acontecer durante os 12 meses. Mas, enfim, a gente precisa entender também que parte desse bilhão, né, que a gente fala muito aqui, ele já tem muito dele já é comprometido com N coisas, inclusive com coisas obrigatórias, que são, por exemplo, a aplicação dos 25% na educação e de no mínimo 15% na saúde. Então, e a parte também que a gente não pode esquecer, que é o pagamento, né, do salário das pessoas que compreendem todo o sistema público. Aí você tem SAI, IPMJ, Fundação Cultural, Fundação Prolar, Câmara Municipal, o SAI. Então, a gente começa a analisar que não tem tanto dinheiro assim. Então, eu tenho umas tabelas aqui, eu vou tentar resumir, porque quem teve a oportunidade de ver na mão dos vereadores que vieram aqui, o calhamaço que é esse projeto de lei, que é a lei orçamentária. Eu diria para vocês
tem que ter muita paciência para olhar aquilo, porque ele é muito técnico. E ele muito pouco mostra para a gente exatamente daquilo que a gente precisa passar para a população, porque a população, ela precisa entender como é que funciona o orçamento e porque muitas vezes parte daquilo que a gente gostaria que fosse realizado de imediato, a gente não consegue colocar em prática. Então a gente tem que fazer uma discussão séria, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui não é defender governo ou acusar governo, é dizer como funciona o sistema. E quando a gente está do lado de cá, é muito bonito a gente dizer como que o outro pode usar o dinheiro, né? É como se o seu vizinho chegasse para você e falasse assim, olha, você recebe isso, compra um carro, compra uma bicicleta, vai viajar, né? Mas quem tem o dinheiro, ele sabe como que ele pode usar. Até porque hoje, no sistema público, existe uma lei de responsabilidade fiscal, né? Que hoje ela é muito bem controlada pelos tribunais de contas. A exigência que precisa para que essas contas elas estejam realmente ali dentro de todos os parâmetros legais, porque hoje o administrador público, ele corre um risco muito grande se ele cometer qualquer tipo de infração, porque ele vai realmente ser penalizado por isso. Então, mexer com dinheiro público hoje requer muita responsabilidade. Então, a gente às vezes vem aqui, talvez na ânsia de querer agradar, falar bonito, né? Dizer que, olha, eu gostaria que fizesse isso, resolvesse isso, construísse hospital, construísse ponte. Olha, é tudo que a gente queria, mas quem está ali sentado, né, com o orçamento na sua frente e as despesas, ele sabe exatamente que não é tão simples assim. Mas cada um faz o seu papel, né? Então a gente vem aqui e eu fico muito feliz de poder esclarecer isso para a população, porque eu acho que quanto mais a população se apropriar dessas informações, mais ela vai poder, inclusive, cobrar, né, do poder público, tanto no executivo quanto no legislativo. Porque se a gente fala uma mentira ou fala algo que não é verdade, a gente cria uma expectativa e eu acho que isso não dá mais para a gente ficar brincando aí com o sentimento, com as emoções das pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente aí que fica numa expectativa muito grande de que os seus problemas sejam solucionados. E a gente tem que resolver de fato isso, mas tem que resolver com muita responsabilidade. Eu pedia para a técnica colocar o segundo slide, por favor. A técnica, pode colocar para mim, do Arildo. Não está preparado? Bom, mas enfim, eu vou tentar colocar aqui alguns números de arrecadação. Seria, isso mesmo, o seguinte, o próximo, isso. Não sei se as pessoas conseguem enxergar, mas ali a gente tem o que a gente chama de receita própria para 2015. A prefeitura, receita própria são os impostos, tudo aquilo que ela arrecada com o seu trabalho, né, de controle, do pagamento aí do seu IPTU, do ISS e todo tipo de arrecadação que o próprio município tem. Então está previsto uma arrecadação de 484 milhões. E aí vinculado, você tem 338 milhões. Bom, esses 338 milhões, pessoal, é um dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual. Mas é um dinheiro que ele já tem a sua finalidade, é o que a gente chama de verba carimbada. Esse dinheiro o prefeito não pode utilizar a não ser para aquela finalidade que esse dinheiro está vindo. Então, quando a gente fala de 1 bilhão, na verdade, só ali você já desconta praticamente quase 400 milhões. Então, por isso que eu digo, não é 1 bilhão o orçamento que o município tem à disposição do prefeito para ele fazer o que bem entender. O SAI, ele tem uma receita própria. O que é a receita própria do SAI? É aquilo que ele arrecada através da sua conta de água e de esgoto. Então, tem uma previsão de 80 milhões e tem um repasse do município de 3 milhões. O município ajuda ainda o SAI com valor aí de 3 milhões e meio. O IPMJ, que é o sistema que faz aí a previdência do pessoal que trabalha no sistema público aqui de Jacareí, ele tem a previsão de arrecadar 62 milhões e 800 mil. Então, vejam vocês, esse dinheiro, ele vem da onde? Da contribuição dos funcionários. Agora, como que eu vou usar o dinheiro do IPMJ para fazer obra, gente? Por isso que eu digo, não pode fazer essa conta, né? Dizer que esse dinheiro está na mão do prefeito para ele fazer o que quiser. Esse é um dinheiro do Instituto, é um dinheiro dos funcionários da Prefeitura e da Câmara, que são utilizados para pagar as aposentadorias e as pensões. Então, esse dinheiro também tem que ser descontado do 1 bilhão aí que se fala aqui. Fundação Cultural também.
né? É um valor relativamente pequeno. Fundação Prolar, 3 milhões, que são proventos vindo do quê? Da venda de lotes, terrenos, leilões, daquilo que é passado para essa fundação. Então, se a gente for fazer uma brincadeira aqui, desse 1 bilhão que se fala, já cai para 630 milhões. Opa, para aí. De 1 bilhão para 630 milhões, já tem uma diferença considerável, né? Mas vamos olhar mais um pouquinho. Próximo, fazendo um favor. Próximo. Pode deixar aí, tá? Pode deixar, não precisa mostrar aqui não. Aqui estão as despesas. Como eu disse, na lei orçamentária do serviço público, o que se arrecada tem que se gastar. Você não pode inventar coisa ali. Você vai perceber ali que basicamente todas as despesas correspondem àquilo que está previsto para se arrecadar, certo? Então você fecha ali, né, basicamente com os mesmos valores, tá certo? Gostaria que mostrasse o próximo também. Esse é mais interessante. Desses 630 milhões, percebam vocês que praticamente 300 milhões são utilizados para se pagar folha de pagamento dos funcionários, sendo que são 114 milhões para a saúde, 62 milhões para a educação e no SAI 62 milhões da folha de pagamento, certo? Então você vai percebendo que esse valor de 630 vai caindo. E ali a gente ainda pode ver que a gente tem muito de coisas que são pagas, por exemplo, convênios, né, com a Santa Casa, o repasse da Santa Casa, que chega a mais de 20 milhões, da Provisão, do São Francisco, Hospital São Francisco. Você tem o pagamento de energia elétrica, né? E aí, a gente fazendo essas contas, sabe quanto que sobra de valor? Pouco mais de 100 milhões. Então, alguém vai falar, nossa, mas 100 milhões é dinheiro, muito dinheiro. Mas com esses 6 milhões, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer toda a manutenção da cidade. Tapa buraco, reformar asfalto. Quando você consegue uma verba, por exemplo, do governo federal e estadual, tem as contrapartidas. Então, é desse dinheiro que você vai tirando. Então, não dá para a gente chegar aqui e falar que o município tem 1 bilhão ali, ó, uma notinha em cima da outra, que é só o prefeito pegar e ficar gastando. A gente tem que falar a verdade, porque assim, o orçamento, como eu disse, ele é praticamente todo comprometido. Sobra muito pouco, e eu estou falando aqui, em média, 100 milhões, que é o dinheiro que o prefeito tem para fazer a manutenção da cidade. Pagar energia elétrica, telefone, algumas precatórios, que a gente sabe que às vezes aparecem umas contas aí de gestões antigas, que ficaram lá, que viram dívida, e o município tem que pagar. Uma emergência, você tem que ter recursos. Então, assim, eu estou tentando falar um pouco mais claramente aqui, para que a dona de casa aí, o seu José que está assistindo, saiba exatamente que o orçamento ele é bem apertado. E graças a Deus que o nosso município hoje, ele faz a lição de casa e tem uma capacidade de endividamento que permite que venha recursos como esses da ordem de quase 400 milhões. Porque a gente tem condição de pagar, porque tem município que nem isso consegue, porque se não fosse esse dinheiro vinculado que vem aí através de financiamentos ou empréstimos, não teriam como a gente fazer as obras necessárias para a nossa cidade. Então eu quero deixar bem claro isso, que o orçamento, ainda que não seja dos nossos sonhos, a gente gostaria que realmente a gente pudesse ter recursos para a gente resolver os problemas da cidade numa velocidade muito maior. Acredito que nós estamos vencendo esse desafio. E é nessa seriedade, nesse compromisso, nessa responsabilidade que a gente tem de defender um governo que vem aí na medida do possível, com todas as dificuldades, porque a gente sabe que quando pega dinheiro também de repasse, a gente sabe a dor de cabeça que é, a burocracia que é. Nós temos, por exemplo, a obra do Turi lá, que infelizmente, por falta de repasse, a gente teve que parar. Mas a gente sabe que os problemas estão sendo solucionados e logo aí a gente vai estar retomando essas obras, como a obra, por exemplo, do pronto-socorro, um novo hospital que, se Deus quiser, a gente também deve estar lançando a licitação. Enfim, eu acho que Jacareí tem tudo para continuar crescendo, e esse orçamento a gente pode ter orgulho dele sim, porque se Jacareí tem isso hoje, é porque tem, primeiro, uma competência muito grande do sistema nosso de finanças, que conseguiu fazer com que os impostos sejam pagos, de forma correta, porque antigamente se evadia tanto recurso, e a capacidade hoje que tem de buscar recurso lá no governo federal e no governo estadual, tá certo? Eu queria colocar rapidinho aqui o último slide, só para as pessoas verem em casa aí, parte daquele dinheiro, como eu disse para vocês, dessa composição, aonde será gasto. Saneamento da bacia do São João, que vai ser a coleta e tratamento do esgoto do lado de lá do rio, 62 milhões. Lá no entorno do Turi, que é lá na Nilo Máximo, são mais 34 milhões.
Acesso à Marginal da Dutra, que o vereador Valmir colocou aqui, são 15 milhões. Avenida Imigrantes, Diogo Fontes, José Teodoro, mais 14 milhões. A renovação da frota de veículos pesados, que é muito importante, são mais 13 milhões. Pavimentação e drenagem de ruas, temos mais 11 milhões. A construção do novo pronto-socorro, 10 milhões, estou arredondando aqui. E pavimentação e drenagem do 1º de maio, que foi falado aqui na época, são mais 5 milhões. E a gente, se Deus quiser, vai estar lá podendo comemorar com aquela população que o bairro vai estar 100% asfaltado. Tá certo, gente? É isso que eu tinha para dizer nesse momento. A gente volta na próxima semana para votar em segundo turno esse projeto tão importante para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu fico observando, é claro que cada vereador tem um posicionamento de como falar, o que falar sobre o orçamento que está aqui. O orçamento que está sendo votado hoje, discutido, é as obras que o prefeito pretende fazer, então está previsto aqui, quanto vai ser arrecadado a previsão para o ano que vem. Mas o que é interessante é que, pela previsão de dinheiro que está aqui, previsto para entrar, e o coitado do prefeito tem despesa disso, despesa daquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por que você quer ser prefeito então? Por que quer ser prefeito? É uma pergunta interessante. Se não consegue, pelas dificuldades da lei, os impedimentos disso ou daquilo, por que quer ser prefeito? Uma coisa é certa e está aqui. Eu vou ler para vocês aqui que estão nos ouvindo. O que eu vou ler aqui são valores. É uma receita estimada, o que é estimado a entrar para a prefeitura no ano que vem. 972.578.000, quase 1 bilhão. Então, meus amigos, nós temos aqui, que fala aqui, receita da administração direta e fundos especiais, tal, para administração indireta, tudo bem, mas é o que vai entrar. Eu ouvi aqui atentamente os demais vereadores que fizeram uso aqui, e todos falaram o que está previsto aqui. O vereador Edgar muito bem colocou algumas coisas, algumas obras, algumas preocupações. O vereador Valmir também, o Fernando também disse aqui. Me chamou a atenção também uma fala do vereador Valmir, que ele disse que o povo, quando vai, vota uma vez só para o seu candidato. E nós aqui temos que votar 2, 4, 6 vezes uma obra que está previsto no orçamento e não é feito, por exemplo. Mas tem que deixar bem claro, está previsto, mas o prefeito é quem dá a última palavra, se vai ou não ser realizada uma obra que está previsto aqui. Como foi dito aqui, o nobre vereador Edgar, o Fernando, algumas obras, foi citado algumas obras de extrema importância para a nossa população. Mas a última palavra é do senhor prefeito. Edgar falou aqui sobre a receita das multas que não são feitas, eu tenho falado isso, não são feitos programas educativos. E existe uma legislação que obriga o que for arrecadado com multa a ser aplicado em educação de trânsito. Mas eu não vejo. Edgar falou alguns valores aqui que é muito aquém daquilo que vem e daquilo que é gasto com os programas. Então é muito complicado. Mas se existe tantas dificuldades, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, por que ser prefeito, não é?
e eu gosto muito da fala também do vereador Edgar, a política não é meio de vida, isso aqui é missão, é desafio. Se quer, entra, se não quer, vai embora para casa, vai fazer outra coisa, vai ser empresário, vai fazer outra coisa, né, Edgar? Vereador Maurício, o Que senhor nós permite temos uma que ver. parte? Claro, vereador. Olha que interessante, o senhor sempre comenta isso daqui, e eu gostaria de chamar a atenção, é lógico que o senhor já passou por isso aí, mas só para o senhor lembrar no discurso aí. Locação de veículos do SAI, R$1.708.000. Você já imaginou? Vereador. Só de locação de veículos. R$1.708.000. Vereador Fernando, muito bem colocado, e eu até fiz pedido de informação, eu vejo aquelas caminhonetonas bonitas, né, com o emblema do SAI, tudo alugado. As ambulâncias, que chega a quase R$60 mil por mês de aluguel, isso são 4 ambulâncias que são locados. Eu acho que com 1 mês e meio, daria 90 mil, quase 90 mil, daria para comprar um carro por mês. Mas é aí que está o problema. Se existe tanta dificuldade em administrar esse dinheirão todo aqui, porque é um belo orçamento, será que não está o gerenciamento disso, o gerenciamento desse nosso dinheiro, é nosso, é do povo, é das pessoas. Será que está correto, está sendo bem aplicado de forma coerente, de forma correta, a atender realmente aquela necessidade da população, como bem disse ainda bem agora há pouco, que eu elogiei o vereador Fernando, o povo não quer mais educar mais, o povo está falando para o prefeito, faça mais dentro daquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, que no caso, a prioridade, todo mundo sabe que é a saúde, todo mundo sabe, saúde não pode deixar para depois. Ah, mas eu não posso fazer isso, não posso aquilo. Eu tenho um belo orçamento, vamos priorizar, vamos planejar. Qualquer governo tem que ter planejamento, tem que definir prioridades. Aí sim. Foi dito também aqui sobre ponte, 1, 2, 3, não é o problema da ponte, é o problema de se fazer um projeto sério de um anel viário. Nós temos que mexer com a mobilidade urbana. Jacareí está parando, a frota de carro, foi dito recentemente aqui, dobrou. Ninguém anda nessa cidade, principalmente nos horários de pico. Agora, se for fazer uma ponte, tem que fazer uma avenida, porque a avenida tem que ir para até a ponte e essa ponte tem que ter uma outra avenida para mandar o trânsito para um outro lugar. E por isso tem que fazer, não é apagar incêndio. Até o secretário de saúde falou aqui no dia da audiência, a gente fica apagando incêndio, não é apagar incêndio, secretário, é fazer planejamento. Porque a partir do momento que você tem um projeto sério de um anel viário, você sabe exatamente onde vai fazer uma ponte, você sabe exatamente onde vai desapropriar para fazer uma avenida, para jogar naquela ponte, para escoar em outro lugar e deixar de passar pela área central. É isso, planejamento. E nunca, em governo nenhum que eu conheço, não se teve tanto dinheiro vindo de fora. Fora esse orçamento aqui. Não tenho conhecimento de governo nenhum passado que tenha vindo tanto dinheiro de fora. Emendas de deputados, na verdade, Edgar, hein, Fernando? Emendas parlamentares e o dinheiro do governo federal. Eu aplaudo sim, não importa de onde vem o dinheiro, se é do governo do estado, federal, veio para a nossa cidade para ajudar o nosso povo, eu aplaudo. E veio sim dinheiro do governo federal. Foi dito aqui, até pelo vereador Arildo, que foto de repasse parou a obra. Mas por que parou a obra? Acabou a eleição, ou um pouco antes da eleição, o dinheiro que estava vindo lá não veio mais? E está aquele lixo lá, aquele negócio fedido que o povo está lá sofrendo, com aquela obra parada ali na rodovia Nilo Máximo. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a nossa cidade. Cadê o dinheiro? Por que parou? Parou por quê, né? Até tem essa... É brincadeira com a nossa cidade, com as pessoas que moram aqui na nossa cidade. Não pode ser feito isso. Começou a vir dinheiro e depois para. Qual é o motivo? O motivo justo. Está quebrado lá em cima? Quebrou? Está quebrado lá? É muito desvio de dinheiro da Petrobras? É isso? Bom,
Meus amigos, não tem muito mais o que falar. Fica a cargo de vocês analisar. Vocês que estão nos assistindo, ninguém está aqui para enganar ninguém. Está aqui previsão de obras para o ano que vem. E está aqui também previsão de quanto vai entrar em dinheiro para os cofres públicos. Não tem mágica. Tem dinheiro que é carimbado, tem que ir para uma coisa, ir para outra, não tem. Tudo isso nós sabemos, as dificuldades de também administrar tudo isso. Mas se está difícil, não queira ser prefeito. Deixa para outro. Mas uma coisa é certa, nós temos sim, cada um de nós, lutarmos pelos nossos direitos que nós temos, lutarmos para que realmente aconteça o máximo possível do orçamento, para poder atender à necessidade das pessoas. Temos que lutar sim, para que o prefeito comece sim a fazer planejamento e definir prioridades para a nossa cidade. O ano que vem já é um ano pré-eleitoral, já está acabando o mandato dele. E, infelizmente, nós não vemos aquilo que o povo está querendo que aconteça, as obras necessárias. Então, meus amigos, meu amigo Digar, que nem falou aqui, o Fernando, o Valmir, tem uma situação, foi dito aqui a previsão de obra para isso, ou para aquilo outro. Se vai sair do papel, nós não temos certeza de nada, porque nós estamos refém de uma pessoa, que é o prefeito. Se ele quiser, é feito. Se ele não quiser, não é feito. Não é verdade, vereador Fernando? Maurício, pra você ter uma ideia, Maurício, você está falando é a pura realidade. Ó, Maurício, você vê aqui, IPTU, tá? Olha aqui, a arrecadação, a previsão aqui, ó, 51.237.000 reais. Aí, taxa de lixo, 5.192.000 reais. Somando aqui, arredondando, 56 milhões. Essa é uma verba que pode remanejar. Essa é uma verba, vamos dizer assim, solta, né, na peça, que pode ser... Exatamente, Fernando. Só depende dele fazer aquilo que ele queira fazer. Mas tem que ter um planejamento, senão não chega a lugar nenhum. Com esse aumento do IPTU, que foi abusivo demais, o povo sentiu no bolso o que o prefeito fez com os moradores da nossa cidade. Até hoje você tem reclamação, não tem, Maurício? Até hoje tem reclamação. Até hoje, IPTU, né? Valor venal do terreno da mulher lá no Pagador Andrade. Valor venal ano passado, 110 mil. Com aumento, 2.300.000. Valor do IPTU, ano passado, 2.100 reais. Esse ano com aumento, 18 mil reais. Não dá. Isso eu tenho cópia do carnê aqui comigo. Eu provo para qualquer pessoa, não estamos aqui enganando ninguém. Como é que pode enfiar a mão desse jeito no bolso das pessoas e o povo não vê resultado? A cidade e a cara é a mesma. A vereadora Rose ainda disse hoje, que eu acho bacana e é verdade, que o governo fez o parque da cidade e que está bonito. Concordo, só tem que deixar tirar fotografia lá, não pode impedir. Inclusive o rapaz falou assim que se o pessoal percebesse que fosse para outro destino político, ele iria apanhar. Ele foi ameaçado. Está escrito ali. Na rede social tem o xerox ali. Então é complicado. Mas fez o parque da cidade. É claro que fez. Tem dinheiro. Imagina, 14 anos de governo. Agora, em relação a 14 anos, o que poderia ter sido feito e não fez, é muito grande. Eu acho que tem que priorizar e fazer planejamento. Hamilton, o povo espera só isso de você. Que faça o planejamento e faça aquilo que realmente eles precisam. Não educar mais, é saúde mais, principalmente. Não é verdade, doutor Fernando? Muito obrigado.
projeto continua em discussão. Alguém mais gostaria? O Itamar vai fazer a discussão, bacana. Vai lá, Itamar. Vou dar um tempo. Ai, meu Deus do céu. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas, mais uma vez, que está ligado aí assistindo a nossa sessão ordinária. Eu vou ser breve, mas eu não poderia deixar de falar alguma coisa a respeito desse processo, que é o futuro da nossa cidade em relação a 2015. Porque esse projeto de lei, ele estima a receita e fixa a despesa do orçamento do programa para o ano que eu acabei de citar. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu tinha aqui fazendo uns cálculos aqui, baseado no que está escrito. Estimada, é claro, estimada, é de R$ 972.578.000 reais. E essa receita estimada, ela vai ser empregada no processo legislativo, que é R$ 20.000, emprego de oportunidade para todos, saúde e qualidade de vida para todos, que está estimado no valor de R$ 180 milhões, educação, deu no futuro, que é R$ 146.875, melhoria no sistema viário, trânsito e transporte, 157 milhões, na área, para vocês terem ideia, da saúde, uma média de 180 milhões. Na cultura, está mais ou menos baseado em 6 milhões de reais, mais ou menos. E moradia digna, 4.671. Na verdade, eu fico pensando assim, em relação à moradia digna, aí eu fico meio preocupado, porque o déficit habitacional, por mais que a Caixa Econômica fez Minha Casa Minha Vida, muita gente ainda não tem e não realizou o seu sonho da casa própria. Mas eu espero que a Fundação Prolar reveja, com o dinheiro que ela já tem em caixa depositado, consiga elaborar novos projetos habitacionais para poder atender esse pessoal. Em relação à LOA, que é essa Lei Orçamentária Anual, para vocês terem uma ideia, isso aqui não veio do nada. Isso foi uma discussão profunda que foi feita com as comunidades, no chamado orçamento participativo, que são os OPs. E desses OPs, desses orçamentos participativos, é que foi feito a lei de diretrizes orçamentárias, que é a famosa LDO. Baseado na LDO, é que a administração pública elabora a lei orçamentária diante da realidade do nosso município. Realidades estas, em termos de obras a serem feitas ligadas à área da saúde, da educação, na área social, enfim, na área habitacional, enfim, todas as áreas, todos os segmentos que envolvem a sociedade, até o transporte. Então, eu só queria dizer para vocês que esse projeto é de extrema importância,
porque é baseado nesse projeto é que o governo municipal irá governar essa cidade o ano que vem. E isso é fruto da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. Porque se não é feito a LDO, como que você vai fazer um orçamento? Você tem que ter as diretrizes na mão. E essas diretrizes estão aqui. E baseado nessas diretrizes tem os custos. E quais são os custos que nós vamos gastar? Mais ou menos X milhões de reais. Aí o prefeito, com a sua equipe técnica, né, e financeira, né, mediante a LDO, vai fazer as suas colocações baseadas item por item até chegar na lei orçamentária que o prefeito estima que o município vai ter. Não é verdade? Às vezes eu falo, e aqui nós temos aqui ao nosso lado um economista que trabalhou muito tempo lá na prefeitura, que está aí, ao nosso lado aí, ó. Essa conhece tudo, porque trabalhou lá muito tempo, é verdade. Conhece muito, é ou não é? Então, eu só queria falar isso para vocês, que hoje nós estamos praticamente votando na realização de um sonho de cada um dos nossos munícipes. Aquele munícipe que mora lá nas periferias e precisa de vaga para botar teu filho na creche. Então, nessas diretrizes que foram elaboradas e nela calculadas valores, estão aqui. Aquele bairro que não tem um posto de saúde, mas que precisa, porque o mais próximo é distante, isso está na LDO e transformada na LUA, que ali é a dotação orçamentária. Então, gente, a coisa é séria, não é brincadeira não. Por exemplo, investimento na área da saúde, nas ampliações das UBSs, não é verdade? Né? Hoje nós estamos votando aqui também, município por município, né? Onde vai ser colocado, onde vai ser ampliada e construída novas OBSs, novas escolas do ensino fundamental. Enfim, então hoje, em primeira discussão, nós estamos aprovando aqui um processo importantíssimo para o futuro da nossa cidade em relação a 2015. Portanto, aqui encerro-me o meu discurso, porque é um programa extremamente técnico, e se a gente for realmente falar item por item, a gente fica aqui 2 horas, 3 horas falando. A gente faz um resumo para que vocês que estão na casa de vocês possam analisar a importância da sessão ordinária de hoje, onde nós estamos aprovando a lei orçamentária para o ano que vem. Então, esse é um momento muito importante para a nossa cidade de Jacareí. E muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos novamente. Quero contribuir com a discussão desse projeto, um projeto que, na minha opinião, é o projeto mais importante para a cidade. É o projeto em que a gente, na verdade, a gestão municipal coloca todas as suas expectativas para o desenvolvimento do município,
nas áreas sociais, na infraestrutura. Mas antes de me ater a esse projeto, eu gostaria aqui só de fazer um parênteses. Primeiro, com relação à fala do Fernando, quando ele cita alguns tributos, impostos e taxas. Primeiro, com o imposto, tudo bem. O IPTU, no caso que foi citado, quando ele entra para o orçamento do município, ele pode ser gasto em diversas áreas e em diversas localidades. Mas com relação à taxa, aí me desculpa, mas a taxa todo mundo sabe que é contraprestacional. O que quer dizer isso? Se paga aquilo que é feito. Então, se o caminhão passa para recolher um lixo, se cobra a taxa de lixo. E qual que é o valor que paga? É calculado a manutenção, o profissional que trabalha. Então, desculpa, mas aí já é um pouco de falta de vontade de entender o sistema, porque cai num discurso muito fácil e leva para a população algo que não procede. Maurício fez um comentário que a gente concorda, que todo escândalo de corrupção tem que ser apurado. Mas, estranhamente, eu não ouço o Maurício falar do trem-salão. Mais de 500 milhões roubados do Estado de São Paulo. Esse dinheiro faria uma grande diferença. E, infelizmente, a gente vê que a balança está muito pensa. Mas a gente tem que apurar qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de irregularidade. Mas tem que ser falado, porque senão dá a impressão aqui que os ruins estão lá e os bonzinhos estão cá. E não é por aí. Tem provas suficientes aqui para a gente discorrer e ficar o dia inteiro aqui conversando. Senhor vereador, Pois não. me dá uma parte? Pois não. Acho interessante o senhor falar isso na discussão do orçamento, e acho que tem coisas que a gente tem que colocar mesmo na discussão do orçamento. Porque a impressão que dá é que é isso, um governo é bom, esse é totalmente honesto, esse é totalmente corrupto e desvia a discussão daquilo que é orçamentário. Gostaria também que o governo do Estado de São Paulo colocasse no seu orçamento uma lupa bem grande para fiscalizar a utilização de funcionário público na campanha do Bruno Covas, né? Usou dinheiro do orçamento, que é o dinheiro da folha de pagamento do governo do Estado de São Paulo. Só isso é orçamentário. Obrigado, vereadora. Aqui chegou mais uma informação para mim. Foi citado aqui gasto com publicidade. Ninguém aqui está aqui para brincar, todo mundo tem um certo conhecimento e por isso chegou a sentar nessa cadeira. O governo do Estado de São Paulo gastou mais com publicidade do que com educação e segurança. 238 milhões gastos com publicidade. Mas eu não posso, de uma forma prematura, julgar uma informação como essa. Se o trabalho foi bem feito, com campanhas preventivas, com informações apropriadas para o cidadão, ótimo, tomara que tenha sido feito. Mas a gente viu aí que na crise hídrica foi contratado o Rodrigo Faro para colocar na Globo, em horário nobre. Então, a gente tem que pensar com muito carinho com relação a isso. O senhor me dá mais uma parte? É que, na realidade, quando a gente vai discutir publicidade do orçamento do governo do Estado, e a gente está discutindo orçamento. Presidente, desculpa, orçamento. mas é orçamento nosso, e aí a não é gente as fala o coisas do seguinte, governo do Estado. no orçamento, a Sabesp tem orçamento próprio, as nossas autarquias não têm orçamento próprio. A pauta em Mas questão a não é o autarquia orçamento do governo do Estado tem. Obrigado, estamos vereadora. Vamos falando discutir orçamento. de orçamento do município. Como a gente não estava falando de corrupção e Vossa Não, Senhoria não tem citou problema, casos mas- de corrupção. Pela ordem. Eu falei pela do ordem. dinheiro que veio para a Peraí, obra que pela parou. ordem. Análise, Não é. a análise do mérito é feita pela presidência, eles estão discutindo orçamento, é matéria correlata, da mesma forma que o senhor fez menção ao orçamento. Então, mantenha, por gentileza, a fala e vamos respeitar cada hora, cada um fala, 15 minutos igual para todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que é isso, a gente vê aqui agora uma postura que eu respeitei a fala, não tenho problema, acho que tem que apurar. Foi citado do caso da Petrobras, foi por Vossa Senhoria, Maurício. E tem a ver com o orçamento nosso? Pode falar. Permite? Não, Pois não. eu citei do dinheiro que veio do governo federal e que eu acho muito bom, que eu aplaudo e eu disse isso. Só que o dinheiro parou de vir por quê? Estão quebrados?
Aí eu citei o exemplo, por exemplo, da Petrobras. Eu não estou falando de orçamento, de coisa, tá? Eu acho que é o seguinte, tem que ser apurado tudo mesmo. Não importa a bandeira partidária, não importa o governo. Roubou, cadeia e devolver o dinheiro. Sempre levantei essa bandeira. Eu só estou falando da obra que o governo federal parou de mandar o dinheiro e que está dando um transtorno muito grande para todo mundo aqui na nossa cidade. Tá. Obrigado. Para mim, Maurício, desculpa, mas você falou e não falou nada, porque você falou da Petrobras que não tem nada a ver. E se você falasse agora para mim, o governo do estado também não manda nada para a saúde, para a nossa Santa Casa, 0,8 que nós tivemos aqui na audiência pública, aí você estaria sendo coerente. Mas deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, porque essa peça é de suma importância para a gente direcionar o crescimento do nosso município. E eu sou muito otimista, muito esperançoso. Até porque se a gente for pegar 10 anos, quando a gente tinha um orçamento de aproximadamente 200 milhões, e hoje a gente vê uma projeção superior a 970 milhões, é porque a cidade cresceu, a cidade evoluiu. E esse projeto político que está hoje aqui, no qual eu faço parte, é um projeto sério. E nós temos várias ferramentas hoje, inclusive legais, para que a gente tenha muita base para falar que o que nós estamos colocando no papel tem muitas condições de serem concretizadas. Nem tudo será concretizado. Por quê? É diferente da casa da gente. Um trabalhador que recebe um valor fixo, R$1.000 por mês, ele sabe que ao longo de 12 meses ele vai receber 12 mil, mais o 13º, 13 mil. Então ele senta com a esposa, fala, nós vamos gastar isso com alimentação, nós vamos gastar isso com escola, vai sobrar isso. Consegue se planejar. Mas eu quero aproveitar essa analogia para falar que o que nós estamos estudando aqui, que nós estamos discutindo, é como se fosse um trabalhador que recebe por venda. Então é aquele trabalhador que, se ele vendeu naquele mês, ele tem um pouco mais de recurso. Se ele não vendeu, ele vai ganhar menos. E por que eu falo isso? Porque nós temos o repasse do ICMS, que é o grande filão da nossa receita, e nós temos também o fundo de participação, que oscila, os valores oscilam. Então o ajuste, e aqui já foi falado, que com muita maturidade esta casa vem exigindo do executivo uma eficiência maior no seu orçamento, porque nós reduzimos a margem de remanejamento. E esse 1%, que pode parecer pouco, mas nunca foi feito nessa casa. Mesmo em situação adversa, quando a maioria da bancada era de oposição. Então, se chegou a 25%, hoje nós estamos a 22% de remanejamento e espero que a gente consiga reduzir. Isso zerar é impossível, porque você engessa uma administração. E eu estava falando da história. Tem vereador que não gosta de citar a história, mas a gente tem que citar a história para entender o presente e projetar o futuro. Se nós tínhamos um orçamento de 200 milhões, hoje passamos a ter um orçamento de 970 milhões, é porque estamos em franca ascensão e espero que a gente passe do bilhão. E isso é fruto do trabalho de todos, não só do executivo, pelo contrário, de empresários, do trabalhador que confiou, resistiu, permaneceu e hoje a gente colhe frutos. O Arildo sempre faz algumas contas, eu acho que ele citou um pouquinho do cenário do orçamento, dos percentuais e de como funciona. Quando a gente olha 972 milhões, a gente fala, opa, bastante dinheiro. Mas você tira o recurso vinculado, que é o recurso que vem do Estado e que vem da União, a gente chega aí na casa dos 600 milhões. Então vamos trabalhar com 600 milhões? De 600 milhões, obrigatoriamente a gente já exclui a folha de pagamento. Vamos trabalhar com 39%. Aí a gente pega em torno de 23% a 26% da saúde, que a obrigação constitucional é 15%. E depois a gente pega mais os 25% da educação. Concluindo, nós chegamos aí em 87% do valor que é recebido de todos os impostos. Sobra quanto para investimento? 13%. 11%. Isso, em torno de 90 milhões. Temos as dívidas contraídas. As dívidas contraídas não são só aquelas para pagar os precatórios de gestores do passado,
de ações trabalhistas, mas também de dívidas que nós aqui aprovamos, de investimentos para a cidade. Um asfaltamento que nós não temos condição de arcar com dinheiro de imediato, a gente parcela com juros muito baixos na Caixa Econômica. Ah, mas não pode fazer isso. Ah, então vai deixar a população sem o asfalto. Igual nós discutimos aqui há 2 semanas, o 1º de maio. Jamais. Tem que aprovar esses financiamentos. Eu acho que o gestor tem que ser muito responsável, tem que ter um equilíbrio e um controle da saúde financeira do município para poder tomar decisão. E o prefeito Hamilton tem tomado as boas decisões. Mas eu quero aqui entrar num campo um pouco técnico, porque no Brasil a gente tem um sistema de divisão dos poderes, né? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa é a tripartição dos poderes que existe aqui. E nós temos, dentro desse sistema, um incremento, que é o sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Um poder fiscaliza o outro e cada um tem a sua independência e autonomia e, na medida do possível, harmonia entre eles. No entanto, as competências, elas estão ali delimitadas em 2 poderes: o vinculado e o discricionário. O vinculado, o que é? Como eu citei aqui, 15% da saúde, 25% da educação. É um poder vinculado. Ele tem que fazer aquilo, mas ele está vinculado à lei. Ele tem que cumprir aquilo. Quando a gente entra no campo da discricionariedade, o que é isso? É a liberdade. O prefeito pode escolher: eu vou construir uma creche ou eu vou construir uma quadra poliesportiva. Essa é a liberdade que o prefeito tem. E a liberdade maior que o prefeito tem entra naqueles 90 milhões que eu falei anteriormente, de investimento. E a maior discussão que nós podemos ter aqui, que já estamos tendo: poxa, o prefeito podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas calma aí, nós temos um projeto político que ganhou. Temos um projeto que está administrando a cidade. Um projeto que não age com as convicções pessoais. Um projeto que é pautado em estudos, em planejamento estratégico, em pesquisas. Então isso norteia as decisões do prefeito junto com o seu corpo de secretariado. Então a gente tem que pensar muito, porque a gente ficar aqui sendo leviano, de falar assim: olha, o prefeito tem que tirar disso, tem que colocar naquilo outro. Calma aí. Já sabe o que o prefeito decidiu? Já sabe quais são os indicadores, as variáveis que o prefeito tem em mente? A gente não pode querer achar que, sentado aqui do outro lado, num poder independente, que a gente tem mais conhecimento do que o prefeito. Então a gente respeita a decisão que o prefeito toma. Enfim, eu quero aqui só externar a minha alegria em fazer parte desse projeto. 972 milhões para uma cidade como Jacareí, que no passado estava um caos, é um grande ganho. A cidade que mais cresce dos 39 municípios da região metropolitana do Vale e Litoral Norte, que mais cresce. E quem estudou esse projeto sabe que o que está sendo valorizado aqui, mais valorizado, é a saúde. É a saúde. Então vocês podem ter certeza que nós vamos ter avanços. Não vamos chegar à perfeição nunca. Problemas existem, falhas em uma administração existem. Só que eu tenho absoluta certeza que as coisas ocorrem às vezes de forma diferente do que a gente pensa, não por má fé, mas porque faz parte de um processo de desenvolvimento de um município. E a gente tem que corrigir as rotas, mas para corrigir, a gente tem que estar com a cabeça voltada para o cidadão, para a população, pensando em ajudar o prefeito a administrar, não simplesmente apontar a falha, apontar o erro. Isso é muito fácil. Eu quero ver apontar e propor uma alternativa coerente. Por isso eu sou favorável a essa lei orçamentária. Muito obrigado pela atenção.
o projeto continua em discussão. Presidente, só para eu, já uma coisa rapidinha, porque eu acho que está bem claro o que é a LOA, né? É a Lei Orçamentária Anual que a gente está votando. Porque de um ano para outro mesmo, é o que o município arrecada e no que a prefeitura vai gastar em cada setor para 2015, como algum vereador falou. De 2013 foi para 2014, agora estamos votando de 2014 para 2015. E isso fica dentro do orçamento, mas nem sempre você vai conseguir gastar, o prefeito não tem tempo hábil, por exemplo, para fazer uma grande obra que você precisa de desapropriação, você sai, você vira o ano e você não consegue fazer. Ou então mesmo o recurso financeiro necessário também você não tem. Porque algumas obras que a gente tem visto que foi feito nessa gestão, ou na gestão anterior, ou até na gestão do Marco Aurélio, do ex-prefeito Marco Aurélio, você vê que vem vindo em orçamento, e ele vai de um orçamento para o outro, de um orçamento para o outro, porque não teve tempo hábil, ou mesmo a parte financeira. E grandes obras a gente tem visto que não foram feitas e estão no orçamento. Uma obra grande, que é aquela da Sebrace, por exemplo, ela está no orçamento desde 2007 e não aconteceu ainda, está começando a acontecer. Então é isso que vai de um ano para outro, de um ano para outro, por isso que não realiza. E se for essa, por exemplo, pode ir até para o próximo prefeito, que é a PPA, vai até 2017 para o próximo prefeito. E o próximo prefeito vai com certeza colocar no orçamento dele, que também ele vai tentar. Podemos citar muitas obras que vem vindo desde lá do Dr. Telmo, BSL, não sei quem, que estavam no orçamento e ainda não foram realizados, ou foram realizados agora recentemente. Então esse é o orçamento, por isso que vai de ano para ano e a gente vem aqui para votação. Eu só antecipando, meu voto é favorável. Não havendo mais quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Sou favorável. Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Edgar Sasaki. Favorável. Edinho Guedes. Favorável. Fernando da Ótica. Favorável. Hernani Barreto. Favorável. José Francisco. Favorável. Itamar Alves. Favorável. Maurício Raca. Desculpa, primeira secretária, José Francisco. Eu sou favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Favorável. Rogério Timóteo. Rose Gaspar, favorável. Desculpa. Meus companheiros, eu já tinha chamado o José Francisco. Projeto que estima a receita e fixa a despesa do orçamento para 2015 foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. Encerramos dessa forma a ordem do dia. Pois não, perdão. Obrigado, vereador. Temos uma emenda de autoria coletiva em apreciação. Os vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Emenda aprovada, sem voto contrário. Agora